Aleluia. Achou a sua Bíblia? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 15 e 16. O apóstolo Paulo escreveu a esta igreja dizendo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queria que você repetisse isso. Coloque na tela para nós, para ajudar a colinha. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos lá? Nós, porém, temos a mente. Vocês são feras. Seus irmãos que vieram às 17h30 gaguejaram. Eu tive que dizer que era um bom ensaio, repetir. Vocês fizeram de primeira. Eu estou tão entusiasmado que eu pediria para a gente fazer de novo. Vamos lá? 1, 2, 3. Nós, aleluia. Eu quero convidar você a pensar sobre este poderoso tema. A mente de Cristo está em nós. Ou seja, através da ação do Espírito Santo, nos foi dada a capacidade de pensar e agir como se Jesus estivesse em nosso lugar. Quando estamos convictos de que realmente temos a mente de Cristo, saímos da vida vivida na esfera natural para viver no sobrenatural. A mente de Cristo nos possibilita acreditar no impossível, a não se prender a limitações, a ver além do que os olhos podem alcançar. Foi Jesus quem nos ensinou dizendo: tudo é possível ao que crer. Se você crê, Jesus está dizendo em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. E esse tudo, ele é conclusivo. Não há espaço para um se ou será. Apenas é possível se você crer. Esse tudo é possível, é global, é pleno. Não há nada fora do alcance de alguém que crê em Deus. Nós somos chamados a andar por fé e não pelo que estamos vendo. E temos condições de viver assim por um único motivo: nós temos a mente de Cristo. Como temos a mente de Cristo, podemos agir como Jesus agiria se estivesse em nosso lugar. E sabe por quê? Porque Ralph Emerson, um pastor, um filósofo, disse o seguinte: toda ação é precedida por um pensamento. Toda ação sua, antes disso acontece um pensamento. Todas as nossas ações começam na nossa mente, de forma consciente ou inconsciente. Seus pensamentos são eles que definem as suas ações. Antes de agir, a sua mente entra em ação. Você pode dizer: pastor, mas eu fiz sem pensar. Você pode não ter analisado qual seria a melhor maneira de agir, qual a melhor forma de se comportar naquela situação, mas foi a sua mente que disparou uma ação. O comando da sua vida está na sua mente, está nos seus pensamentos. Isso é tão sério que o sábio deu um conselho. Quando você abre Provérbios 4, verso 23, encontra lá dizendo: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha muito cuidado com os seus pensamentos. E não esqueça que você recebeu a capacidade de pensar como Jesus, porque você recebeu a mente de Cristo. Na minha leitura diária desta semana, creio que foi na quarta-feira, este texto paulino capturou a minha atenção. Esse escrito do apóstolo Paulo me chamou demais a atenção. E eu passei o dia inteiro pensando sobre ele. Eu tenho a mente de Cristo. E eu me pus a refletir o que isso significa. O que o Espírito Santo quis dizer ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever sobre isso. E desta reflexão, deste toque do Senhor, está nascendo uma série de reflexões para que a gente possa estar pensando aqui nos domingos.
Então, neste domingo e nos próximos, nós vamos olhar para a vida de Jesus e refletir o quanto nós podemos ir mais alto, o quanto nós podemos ir mais longe e mais fundo na nossa jornada espiritual aqui na terra. A cada semana nós vamos refletir sobre um aspecto da mente de Cristo e procurar aplicar ele à nossa vida. O nosso Mestre Jesus Cristo nos deu vida plena e abundante. Ele disse que faríamos obras maiores do que a dele. Nós fomos chamados para viver uma vida sobrenatural, extraordinária, e para isto recebemos a capacidade de trazer a realidade do céu à terra, porque nós temos a mente de Cristo. Você está pronto? A reflexão de hoje é sobre uma mente sem limites, uma mente ilimitada. Uma mente que vê além daquilo que está à sua frente. Quem tem a mente de Cristo não está preso às circunstâncias. Quem tem a mente de Cristo não está preso a diagnósticos, a previsões. A nossa realidade era esta semana, que encerrou ontem, será uma semana de muita chuva. A obra não foi paralisada nem um dia por causa da chuva. Fruto de oração. Não sei se a previsão estava errada, não sou especialista. Eu sei que eu olhava para o celular e só tinha nuvem naquele celular ali, para lá e para cá. A mente de Cristo te leva a ir além das previsões. A mente de Cristo te leva a ir além dos relatórios, além dos resultados de exames. Quando recebemos a mente de Cristo, não somos paralisados pela informação de que ninguém ainda conseguiu fazer aquilo que estamos nos sentindo chamados para fazer. Isso não nos paralisa. Quando recebemos a mente de Cristo, não recuamos diante das dificuldades. Quando nos conscientizamos que temos a mente de Cristo, avançamos com a certeza da vitória. A mente de Cristo nos leva a viver em fé, a confiar mesmo não vendo, a dar um passo mesmo quando ainda não há o chão sobre os nossos pés. Eu creio que você, ao ler os evangelhos, olha os milagres de Jesus e fica boquiaberto. Todos nós ficamos e dizemos: uau, que coisa extraordinária. Mas geralmente o que pensamos depois disso, ou o que falamos depois disso é: mas ele era o Filho de Deus, né? Por isso ele fazia essas coisas. Mas ele disse que nós faríamos obras maiores. E o texto que lemos, o apóstolo Paulo está garantindo, afirmando que nós recebemos a mente de Cristo, a sua forma de pensar, a capacidade de organizar os nossos pensamentos, não de uma forma reta, não de uma forma linear, mas de uma forma exponencial, sobrenatural. E é isso que eu quero lhe chamar a viver, a refletir e a pensar por esses dias. Você levar dessa celebração para casa a convicção: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a capacidade de, diante dos obstáculos, pensar como Jesus pensava. Todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador recebeu a mente de Cristo sobre si. Eu quero olhar para os milagres de Jesus com você e extrair algumas coisas. A primeira dela é que a mente de Cristo nos leva a ultrapassar os obstáculos. A mente de Cristo nos leva a avançar. Começar qualquer atividade não é difícil. O desafio é continuar. Quando tudo está indo bem e nós vamos avançando, mas diante do problema ou diante das dificuldades, a tendência é parar. Pergunte a alguém que parou uma aula de violão. Pergunte a alguém que começou o curso de inglês e parou, que começou a atividade física e parou. Estava indo tudo bem, mas de repente surgiu um obstáculo. Ficou difícil de pagar, o tempo estava muito curto, ficou muito longe. Diante dos obstáculos, paramos. Parece que de alguma forma aprendemos desde criança que os obstáculos são indicadores, são sinais, são avisos de que não devemos continuar. Mas isto não é verdade. Quem tem a mente de Cristo não para nos obstáculos, mas avança sobre eles e os vence. Quem tem a mente de Cristo não para na dificuldade, mas ele avança sobre essas dificuldades, sobre esses obstáculos e o vence.
Jesus fazia assim, você recebeu a mente de Cristo e precisa agir assim também. As dificuldades não devem fazer você parar, mas sim aprender a contornar, a procurar alternativas, a ativar o sobrenatural, a passar sobre elas. Já dizia Salomão: aprenda com as formigas, coloque um obstáculo diante dela, criaturas de Deus, e elas rapidamente contornam aquele obstáculo e continuam a sua jornada. Eu encontro isso na vida de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos 14, 25, vai ler que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Você conhece a história? Jesus ordena os seus discípulos para atravessarem o mar e diz: eu vou ficar orando. Só que o tempo passou, ele está orando durante a madrugada. Depois de orar, ele entende que precisa ir com seus amigos, ir de encontro aos seus discípulos. Mas entre eles havia um obstáculo: o mar. O texto não fala de que tinha um outro barco à disposição de Jesus, um jet ski, uma lanchinha. Não tinha nada disso, o texto não fala. O texto também não mostra, não há registro na Bíblia, registros de que alguém já tenha andado sobre as águas antes. Entenda o que o Senhor está querendo ministrar aos nossos corações. A mente de Cristo é ilimitada. Os obstáculos não podem parar você, mas você deve caminhar sobre eles. Eu pergunto a você: o que está sendo um obstáculo para você? Qual a dificuldade que você está enfrentando que parece impossível transpor? Receba isso, você tem a mente de Cristo. Avance, dê mais um passo, siga adiante. Não deixe as circunstâncias pararem você. Pise sobre elas e continue a avançar. Pastor metodista do século XIX, Thomas Charles, disse o seguinte: não há dificuldades em Deus. As dificuldades existem exclusivamente em nossa mente incrédula. Mas o Senhor está convertendo a tua mente, o Senhor está trazendo essa realidade. É a mente de Cristo que está sobre você. Não existe dificuldades em Deus, não existe problemas em Deus, não existe situações insolúveis em Deus. Pastor Adilson falou há pouco de que a frase Deus impossível não se conjuga, não se casa, não combinam, não existe, porque para Deus não existe impossível, não existe dificuldade. Há algumas coisas que não existem no céu. Não existe no céu Deus ser pego de surpresa. Não, Deus está sempre na frente da história. Deus está sempre um dia adiantado, um tempo adiantado, um momento adiantado de qualquer coisa que venha sobre você. Não existe no céu crise. Pastor, estava indo tudo bem, de repente veio uma crise. O céu não está em crise. E na crise Deus pode liberar algo poderoso sobre a tua vida. Avance sobre os obstáculos. É uma decisão poderosa nessa noite, continuar pensando com a mente humana ou receber a mente de Cristo e começar a pensar de uma forma sobrenatural. Ei, pelo amor de Deus, converta a sua mente, viva com a certeza de que você recebeu a mente de Cristo Jesus. Eu percebo que a mente de Cristo nos abre para inúmeras possibilidades. Somos nós mesmos que colocamos limites na nossa mente. Desde pequenos nós dizemos às crianças: não corra, se você correr você vai cair. Então crescemos e andamos abaixo da nossa capacidade. Somos nós pais que muitas vezes dizemos aos nossos filhos: saia daí, isso é perigoso. E quando chega a vida adulta, vivemos abaixo da linha do perigo. Mesmo que isso signifique viver uma vida sem propósito, pois não queremos correr o risco de nos ferir. A mente de Cristo nos abre para inúmeras possibilidades. A mente de Cristo não está limitada a nada disso.
Você precisa ter isso claro na sua mente. Você não pode viver apenas com aquilo que já tem em suas mãos. Eu não posso me dispor a fazer somente aquilo para o qual eu tenho as forças necessárias. Eu não devo apenas aceitar os desafios para os quais eu tenho habilidades. Em todas essas situações, eu não precisaria da ajuda de Cristo e da sua mente para realizá-la. Eu faria nas minhas forças. Quando a mente de Cristo está conduzindo a minha vida, está conduzindo a sua vida, eu me lanço em desafios maiores do que as minhas forças, porque eu tenho certeza de que Deus está comigo. Quando você se lança a viver desta maneira, a agir por fé e não por vista, você começa a ouvir a voz do Senhor teu Deus dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que guardo, sou eu que te mantenho de pé. Quantos são espirituais aqui estão me entendendo? Amém? Eu não estou pregando uma vida sem responsabilidades, nem mesmo se lançar em perigos e desafios para os quais Deus não chamou você, não deu convicção no seu coração. Mas se você está ouvindo o chamado de Deus, não fique parado pelo medo, ou porque ainda não estava vendo como concluir a missão. Receba a mente de Cristo e se abra para infinitas possibilidades. Quando eu olho para a vida de Jesus nos evangelhos, eu vejo que ele não se movia por aquilo que já tinha, mas sim pelo seu propósito. Os recursos disponíveis ao Jesus homem eram totalmente limitados, mas os recursos do seu Pai Celestial eram ilimitados. Jesus precisava de um berço para nascer. Seu pai providenciou uma manjedoura. Jesus precisou de transporte para cumprir o seu ministério. O pai deu a ele discípulos que tinham barcos. Jesus precisou de um túmulo, e o pai tocou no coração de um homem chamado José de Arimateia para lhe providenciar uma morada provisória. Jesus precisava entrar em Jerusalém montado num jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 9, que diz: o seu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mas ele não tinha um jumento. Então ele diz aos seus discípulos, Lucas 19, 30 e 31, vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desamarram-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa dele. Escute, não se empolga se você já tem um hábito de ser folgado e querer as coisas tudo emprestado dos outros, né? Que se Deus não estiver nesse negócio vai dar errado. Mas quando Deus está na sua vida, isso dá certo. A mente de Cristo abre para inúmeras possibilidades e nos conduz até aqueles que Deus já preparou para nos abençoar. Pare para pensar, um homem tem um animal de montaria, tem um animal de carga, pronto para o serviço, mas ainda não usou. O texto diz, ninguém jamais montou nele. Marcos traz uma outra informação interessante sobre esse episódio no Evangelho de Marcos. Esse homem amarra o jumento pelo lado de fora do portão. Pense, analise. O Espírito Santo está impulsionando esse homem a cuidar de um animal, a preparar um animal, a deixá-lo disponível aos olhos para que Jesus possa usar. A mente de Cristo faz isso, ela nos conduz até aqueles que Deus já preparou para nos abençoar. Eu tenho coragem de afirmar o seguinte: o que eu preciso, o que você precisa e ainda não tem, o que eu preciso e ainda não tenho, é porque Deus confiou a alguém e vai usar essa pessoa para me abençoar.
Já achei um. Tem mais amém aí que eu vou vendo aqui, anotando já. Há um outro episódio na vida de Jesus que vale a pena meditar também. A Páscoa está se aproximando, e é o que tudo indica, os discípulos ainda não estavam completamente convencidos de que tinham a mente de Cristo. Mas Jesus chama Pedro e João e diz para eles, vão preparar a refeição da Páscoa. Eu imagino que na cabeça deles passam muitos pensamentos. Vão preparar onde? Será que ele alugou um salão e não avisou para a gente? Será que ele esqueceu que nem casa ele tem? Isso não aparece nos evangelhos, mas lemos eles perguntando para Jesus, onde que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? O que o Senhor sabe que a gente não sabe ainda? Pode ser na beira do mar. Jesus não estava limitado pelo que tinha nas mãos. E é isso que você recebeu, a mente de Cristo. Se você entender o que o Espírito Santo está falando com você, vai ser algo poderoso. Em Lucas 22, 10 a 12 diz o seguinte, Jesus responde aos seus discípulos, ao entrarem na cidade, encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde está o salão de hóspedes, no qual eu poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobilada, façam ali os preparativos. A mente de Cristo abre-nos a possibilidades que antes não imaginávamos. Um homem carregar um cântaro de água naquela cultura não era normal, as mulheres tinham essa atribuição, esse serviço, mas Deus quebra as leis naturais para estabelecer o seu sobrenatural. A Bíblia garante que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Deus já avisou alguém para ajudar você. O que você precisa já está pronto, a sala está mobilada, está tudo certo. Você precisa só receber a mente de Cristo e se dispor a andar, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas prontas para honrar a Deus, abençoando a sua vida. Mas às vezes por causa da sua mente limitada, você não consegue desfrutar o milagre e ainda atrapalha aqueles que querem ser canal de Deus na sua vida. Agora deixa eu aproveitar essa situação, mudar um pouquinho de ângulo, de lado, porque você pode ser muito bem o homem ou a mulher que tem uma sala ampla, pronta para receber os discípulos de Jesus. Deixa eu ser mais claro, Deus lhe deu uma casa maravilhosa para receber aqueles 10, 12, 15 irmãos em um pequeno grupo e abençoar muitas vidas. O mestre pergunta, onde é a sala? Onde está a sala em que eu poderei ter comunhão com os meus discípulos? Nós estamos falando de uma mente sem limites, ilimitada. Então deixa eu dar um último passo para nós concluirmos. A mente de Cristo abre as portas para provisões celestiais. Estamos em uma época do mês que para alguns vai ficando mais estreito, dia 25. Um grande número de famílias já está com os recursos escassos ou já acabou. E a culpa não é que tem pouco dinheiro, é que o mês é comprido demais. Será que precisa ser assim? Será que não nos falta fé? Primeiramente, para pedir a Deus sabedoria, para administrar muito bem os recursos que Deus colocou nas nossas mãos, porque somos apenas mordomos do Senhor. Será que não nos falta fé para crer num Deus de tesouros abundantes, para acreditar que Ele pode derramar isso sobre nós, seus filhos? A Bíblia fala de um Deus de abundância. Quando você lê Malaquias capítulo 3, Deus está instruindo o povo a trazer os dízimos à sua casa e garante grandes bênçãos. Ele diz, eu vou abrir as comportas dos céus. Eu vou derramar uma bênção tão grande sobre vocês, que vocês não vão ter nem onde guardá-las. Em Lucas 6, Jesus ensinou de que se você for um doador generoso, o que receberá será uma boa medida, sacudida, recalcada, mexida, batida e transbordante.
Deus tem grandes bênçãos para você, então abra a sua mente para receber a abundância dos céus. De onde é que eu tiro isso? Há um episódio na vida de Pedro que os cobradores de impostos do templo chegaram para ele e disseram assim: vem cá, o mestre de vocês não paga impostos? E Pedro disse: paga. Mas não pagou, não resolveu nada e saiu fora. Quando chegou em casa, Jesus, conversando com Pedro, disse o seguinte, Mateus 17, 27, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Olha a loucura disso aqui, a mente natural nunca vai conseguir alcançar isso. Receba a mente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. A moeda daquele tempo, o valor daquele tempo. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Louvado seja o Senhor, você recebeu esta mente, a mente de Cristo. Não me impressiona a moeda estar na boca do peixe. Não me impressiona o peixe morder a isca de Pedro. O que me toca profundamente é Pedro ouvir essa história maluca, sem pé e nem cabeça, e se lançar em fé e acreditar que isso era possível. Quem sabe você tem uma palavra parecida sobre a sua vida, mas você diz assim: eu estou ficando maluco. E deixa de se lançar em fé, e por isso não tem desfrutado da mente de Cristo e dos seus milagres. Jesus não trabalha com tentativa e erro. Olha para esse texto, ele disse a Pedro: Pedro é o primeiro peixe que vier. Eu estou enviando através dele os recursos para pagarmos os impostos. Se você precisa de provisão, Deus lhes mostrará os lugares mais improváveis e dará o que você precisa. Agora entenda, a moeda Deus coloca na boca do peixe. Eu não sei como aquela moeda foi parar lá. Se você querer anotar para quando a gente chegar no céu perguntar, essa é uma boa questão. Agora, ir ao mar, jogar um anzol, abrir a boca do peixe e pegar a moeda, é trabalho seu. O impossível Deus faz, o se mover em fé depende de mim, de você. Quem já não experimentou, o crente vive dessa maneira. Não tem recursos, foi no banco, não tem nada, mas quando chega em casa, com alguma conta batendo a porta, ouve uma voz dizendo: volta no banco. E diz assim: eu não vou, eu estou louco, acabei de vir de lá agora. Mas alguns ousados e com fé voltaram. E daí tem gente para contar testemunho e dizer: pastor, você não vai acreditar, mas eu voltei lá e tinha um valor. E o crente fiel que não tem medo de ir a fundo, diz assim: eu fui lá, quis saber de onde tinha vindo, se não era algo errado na minha conta. Deus não precisa da ajuda de ninguém para fazer milagre, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E lá estava registrado o milagre. A mente de Cristo aponta onde está o milagre, mas você precisa crer e agir para desfrutar. Eu quero deixar mais uma citação para você, e com ela estou me preparando para terminar. Pastor Batista Meia disse o seguinte: você nunca experimenta os recursos de Deus enquanto não tenta o impossível. Você quer viver algo sobrenatural? Você quer ter milagres para contar? Se mova em fé. A mente de Cristo te leva além do comum. Quando você acredita que tem a mente de Cristo, você está preparado para viver o sobrenatural. Não significa que não vai ter momento de dúvidas, de medo, mas sim que vai conseguir vencê-los e continuar avançando. O Roque comentou aqui ainda, durante toda a semana nós estivemos no campo de batalha. Havia momentos que tínhamos certeza de que estaríamos aqui nesse prédio, celebrando a Deus juntos. Mas em outros, diante de problemas maiores do que as nossas forças, pensávamos em desistir, dizer: não vai dar. Adiamos para um outro dia, porque parecia impossível deixar esse prédio em condições para receber você, a nossa família de fé. Sabe por que acontece isso?
Porque há um conflito entre a sua mente natural e a mente de Cristo que está em você. É o testemunho do Luciano dizendo, né, vou, não vou, o que faz agora? Eu ouvi isso, será que é? Quando você se dispõe a pensar com a mente de Cristo, você vive os milagres. A mente natural diz, é impossível, não vai dar, você não consegue, isso não é para você. Sabe por que disso? Porque na sua mente o diabo vai trabalhar para você não acreditar em tudo que Deus tem preparado para você. Ele vai lembrá-lo do seu passado, dos seus fracassos, das suas limitações. Mas o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, que trouxe você aqui, está aqui para reafirmar de que você tem a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, você pode ser e vai ser mais do que vencedor. A mente de Cristo diz, tudo posso naquele que me fortalece. A mente de Cristo garante, através da palavra, que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A mente de Cristo tem convicção de que Deus faz cooperar todas as coisas para o nosso bem. Que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Com a mente de Cristo, você sabe de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Escolha em quem vai acreditar. Na sua mente natural e limitada, ou na mente de Cristo que está em você. Se você escolher viver com a mente de Cristo, a vitória está garantida. Viva uma vida sem limites. Se livre das amarras do passado. O seu passado deve somente servir de uma lembrança da graça e da misericórdia de Deus sobre você. Porque a Bíblia diz que Deus em Cristo fez tudo novo. É o apóstolo Paulo quem garante, dizendo que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O meu propósito, entendendo ser esse o chamado do Espírito Santo para a minha vida, é deixar claro para você de que você tem, porque recebeu dele a mente de Cristo, uma mente limitada. Eu já citei o texto, quando um pai de um menino atormentado se dirige a Jesus, dizendo, se tu podes, nos ajuda, faz alguma coisa. A resposta de Jesus é fantástica para aquele pai, e também o é para você. Se eu posso, tudo é possível a quem? Não é a quem trabalha duro? Não é a quem é apenas inteligente? Não, começa a quem crê. E quem crê sabe que quando trabalha, trabalha para Deus, e trabalha então muito duro. E quem crê se dedica aos estudos, então amplia realmente o seu conhecimento, e a sua mente é abençoada. Mas tudo é possível ao que crer. Decida viver com a mente de Cristo. Se abra para o sobrenatural. Alguém já disse que se nós tirarmos os milagres do Evangelho, não sobra nada. Evangelho é a boa notícia. A boa notícia de que o Filho de Deus veio à terra para morrer em nosso lugar. Agora perceba, Jesus nasceu através de um milagre. Uma virgem gerou em seu útero o Filho de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus. Jesus morreu por amor a mim e a você, e foi à sepultura. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou por um milagre. E a Bíblia garante dizendo que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, mora aqui, mora aí, mora aí, mora aí, mora aí, mora aqui, mora aí, mora aí. Aquele que venceu a morte está dentro de você.
a mente de Cristo está em você. Você está preparado para viver inúmeras possibilidades. O céu de fato é o limite. Receba nessa noite a convicção desse DNA celestial que está sobre a sua vida. Eu não venho trazer uma palavra de autoajuda, eu venho trazer uma palavra de uma ajuda que vem do alto. A convicção de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus e recebeu da essência divina para que possa viver de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária, que Deus seja louvado pela sua vida e glorificado pelo seu caminhar.